Eu estou em um barco no Rio Reno e estou me sentindo um pouco cansado esta manhã. O jantar de ontem à noite com o Sr. Euler e o professor Bernoulli terminou com brindes à honra de todos os teoremas que os Bernoullis e Euler provaram. E, meu Deus, eles provaram muitos teoremas, nunca mais. Eu recebi olhares de reprovação das minhas companheiras de viagem. Felizmente, foi uma viagem curta. Nada parecido com a viagem que Euler fez em 1728 para começar uma nova vida. Euler pode ter sido protegido de Johann Bernoulli, mas não havia espaço para ele na cidade. Quem não tivesse o sobrenome Bernoulli teria poucas chances de conseguir um emprego em matemática aqui na Basileia. Mas Daniel, filho de Johann Bernoulli, era um grande amigo de Euler e conseguiu um emprego para ele na sua universidade. Mas para chegar lá levava 7 semanas, pois a Universidade de Daniel ficava na Rússia. Não era um centro intelectual como Berlim ou Paris, mas São Petersburgo também não era nem um pouco menos sofisticada no século XVIII. Pedro, o Grande, tinha criado uma cidade bem ao estilo europeu, e toda cidade da moda na época tinha uma academia científica. A Academia de Pedro é agora um museu. Ele inclui várias salas cheias de curiosidades grotescas que geralmente são deixadas de fora nas exibições públicas do Ocidente. Mas por volta de 1730, o edifício era um centro de pesquisas de ponta. Foi onde Euler encontrou um lar intelectual. Muitas das ideias que fervilhavam na Europa naquela época, como o cálculo das variações, a teoria dos números de Fermat, foram cristalizadas nas mãos de Euler. Mas ele também estava criando uma incrível matemática moderna, como a topologia e a análise. Grande parte da noção que usamos hoje como matemáticos foi criada por Euler, números como o E e o I. Euler também popularizou o uso do símbolo para π. Ele mesmo combinou esses números em uma das mais belas fórmulas da matemática. E elevado a I vezes π é igual a -1, um notável feito da alquimia matemática. De fato, a vida dele é cheia de magia matemática. Ele aplicou as habilidades em uma imensa gama de tópicos, desde números primos à ótica e à astronomia. Ele criou um novo sistema de pesos e medidas, escreveu um livro-texto sobre mecânica e ainda encontrou tempo para desenvolver uma nova teoria musical. Eu o considero o Mozart da matemática, e esse ponto de vista é compartilhado pelo matemático Nikolai Vavilov. Ele me levou até a casa que Catarina a Grande deu para Euler. Euler viveu aqui dos 66 anos até os 83 anos, ou seja, desde o ano em que chegou a São Petersburgo até o ano em que ele morreu. E ele foi membro da Academia Russa de Ciências e um grande matemático. Isso é exatamente o que está escrito na placa. E o que há aqui agora? Agora é uma escola. Uma escola? Vamos ver como é lá dentro. Não sei se Nikolai aprovou, mas quem não arrisca... Talvez devêssemos falar com a diretora e ver se podemos. A diretora não se importou. Até fiquei com a impressão de que ela estava acostumada com pessoas aparecendo e perguntando sobre Euler. Ela até tinha alguns alunos brilhantes por perto. A diretora diz que estas duas jovens estão prontas para dizer algumas palavras sobre o cientista e sobre este prédio. Elas certamente sabiam bem sobre o assunto, pois tinham feito um projeto sobre Euler, sua vida longa, o casamento feliz e os 13 filhos. E também das tragédias. Somente 5 desses filhos chegaram à idade adulta. A primeira mulher, que ele adorava, morreu jovem e ele começou a perder a visão. O professor Nikolai diz que nos últimos anos de vida ele continuou trabalhando na pesquisa de matemática. Eu li uma frase incrível dele que dizia que com a cegueira ele não tinha mais distrações e finalmente poderia se concentrar na matemática. Uma atitude muito positiva. Foi uma visita totalmente inesperada e encantadora, embora eu não tenha resistido e voltado para corrigir uma das equações no quadro. Para demonstrar um dos meus teoremas favoritos de Euler, eu precisava de uma bebida.
Ele diz respeito ao cálculo de somas infinitas, uma descoberta que, quando foi anunciada em 1735, colocou Euler no topo das paradas de sucessos da matemática. Pegue um copo cheio de vodka e coloque neste copo aqui. A seguir, pegue um copo que esteja cheio apenas 1/4 ou a metade ao quadrado e coloque no primeiro copo. Depois pegue um copo que esteja cheio 1/9 ou 1/3 ao quadrado e também adicione ao primeiro. Se eu continuar fazendo isso infinitamente, em que cada um deles seja uma fração elevada ao quadrado, quanto terei neste copo aqui? Ele era conhecido como o problema da Basileia depois que os Bernoulli falharam ao tentar resolver. Daniel Bernoulli sabia que não iria ficar com uma quantidade infinita de vodka. Ele estimou que o total seria 1 copo e 3/5 de outro copo. Mas então Euler apareceu. Daniel chegou perto, mas matemática é precisão. Euler calculou que o total da vodka no copo seria exatamente π² dividido por 6. Foi uma surpresa completa. Quem imaginaria o que frações ao quadrado teriam a ver com esse número especial, o π? Mas a análise de Euler mostrou que eram 2 lados da mesma equação. 1 mais 1/4, mais 1/9, mais 1/6 e assim por diante até o infinito é igual a π² dividido por 6. É um monte de vodka, mas lá vai. Euler seria difícil de superar. Matemáticos de 2 países tentariam. A França e a Alemanha estavam no centro da revolução que tomou a Europa no fim do século XVIII. Ambas precisavam desesperadamente de matemáticos, mas apoiavam a matemática de forma bem diferente. Aqui na